os cristãos e os outros? Ou simplesmente os seres humanos e os povos do planeta ligados uns aos outros e à Terra? Olá. É com esta pergunta que abro o programa 95, parte 2, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. O único programa que se faz assim no mundo, à luz da fé e da teologia de Jesus. Os cristãos e os outros, ou simplesmente os seres humanos e os povos do planeta ligados uns aos outros e à Terra? Uma pergunta oportuníssima neste início do terceiro milénio, já com 20 anos do terceiro milénio, que oficialmente se diz que é um milénio pós-cristão, mas afinal não se fala de outra coisa senão de cristãos, os cristãos e os outros. Devo, como presbítero, jornalista ao serviço da humanidade, não dos sistemas de poder, e toda a gente com mais formação devia estar sempre ao serviço da humanidade, nunca dos sistemas de poder. E isso é que é heroico. Isso é que é heroico. Pôr-se ao serviço dos sistemas de poder é tornar-se mercenário. Mercenário. Pode ter muitas reverências, muitas vénias, mas é um mercenário, um desgraçado. Devo confidenciar-vos que já não suporto ouvir falar em cristãos. Já não suporto. E sempre que ouço falar em cristãos, sinto náuseas. E náuseas que levam a vómitos. É verdade. Eu que sou presbítero, pois por ser presbítero ao serviço da humanidade é que já não suporto. Ouvi falar em cristãos, cristianismos. Sempre que ouço, sinto vómitos. Sinto náuseas e náuseas fortes que levam ao vómito. É intolerável que com 20 anos já de terceiro milénio ainda se continue aí impunemente a falar de cristãos e os outros. Há os cristãos e os outros. Cristãos quer dizer separados. E que estão um degrau, que acham que estão um degrau acima dos outros. Os outros, a maioria. Estão um degrau acima dos outros. E olham para os outros como pecadores, leprosos, gente a evitar. Ou então, gente a converter. Sempre na ilusão e na mentira de que fora dos cristianismos, fora das igrejas, não há salvação. Quando é exatamente o contrário. Nas igrejas, nos cristianismos, não há salvação, porque a salvação só existe na humanidade. Fora da humanidade é que não há salvação. Só há salvação dentro da humanidade. E os cristãos estão fora e um degrau acima da humanidade. E eles sentem-se acima e querem converter a humanidade à sua seita. Levar a sua seita ao mundo inteiro e fazer do mundo inteiro uma seita cristã. Isso é o sistema neoliberal, o monstro do sistema neoliberal, o sistema do dinheiro de que eu falei na primeira parte. E é intolerável que se continue impunemente a falar assim. E que todos os grandes médias se prestem a isso e reproduzam esse discurso que dá náuseas e vómitos. A Covid-19 vem pôr a nu esta monstruosidade que são os cristianismos
que é o religioso. Toda esta monstruosidade que são as igrejas cristãs, católicas e não católicas, que são os seus clérigos, esta monstruosidade que são os clérigos, párocos. Ouviram? Esta monstruosidade que são os clérigos párocos, os clérigos bispos residenciais e os teólogos, e as teólogas cristãos. É uma monstruosidade o Papa de Roma. Ouviram? É uma monstruosidade. Dá-se importância ao Papa de Roma, que é um imperador segregado da humanidade e que se acha acima de toda a humanidade, o mais santo, o mais puro, o mais perfeito, que quer que todos lhe sejam fiéis e obedientes. Que parece um especialista aí, neste Papa Francisco, parece um especialista a rezar. A rezar a Deus, mas a que Deus? E a lançar hipócritos apelos à paz, a cessar fogo entre os profissionais da guerra e profissionais de matar, que para isso existem as academias militares e os quartéis, ou não? Se não é para isso, para que é que existem? As academias militares e os quartéis. E para que é que existem as fábricas de armamento? E depois apelos à paz? Como? E as fábricas a trabalhar, e os quartéis a trabalhar, e a preparar assassinos que matam ao abrigo da lei do Estado. E passam a ser heróis. E depois também essa abundância. Porquê? Essa abundância de filmes de guerra. Todos aos tiros, de pólvora seca, mas sempre com encenações e conteúdos que estão sempre a matar. É um desfazer de balas. Eu tenho visto alguns e fico horrorizado. E isso faz parte deste mecanismo perverso de louvar a violência armada dos Estados. Aí está. E tudo isso tem por trás o religioso, o cristianismo. Um Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos livros sagrados. Metam isso na cabeça. Os canais de TV parece que não sabem outra agora senão filmes desse estilo. Com guiões desse estilo. Coisa nenhuma, só tiros de pólvora seca, mas para incitar a violência e justificá-la. Quando se faz da violência uma diversão, perdeu-se toda a noção da dignidade humana. Tais doutrinas religiosas cristãs, agnósticas, ateias, são monstruosas e fabricadoras de monstros que vivem depois em guetos, em seitas, em ilhas. Não as ilhas das periferias das cidades ou dentro das cidades, as ilhas de miséria. Não, as ilhas de luxo. Como são os santuários, os templos, as catedrais. Todos os dias eles veem, esta gente vê-se ao espelho, estes cristãos e os agnósticos e os ateus cristãos, vêem-se ao espelho e acham-se os melhores, sem verem a trave que está nos seus olhos, pior, nas suas mentes. A trave que está nas suas mentes e não os deixa ver a realidade, só veem a encenação que esconde a realidade. A realidade são as vítimas. E vejam como vai este mundo do sistema, do monstro, do sistema neoliberal. No seu tempo histórico e país, Jesus de Nazaré, o histórico também, é tentado a toda a hora a ser o Cristo, o poder invicto, o Messias, o filho de David. É tentado, mas resiste à tentação sempre. E paga caro com morte crucificada.
As igrejas e as religiões, os agnosticismos e os ateísmos, Jesus chama a esses todos seguidores dessas coisas, no seu tempo, a linguagem do seu tempo cultural, chama-lhes escribas e fariseus hipócritas. Escribas e fariseus hipócritas. São os que sabem tudo, mas não sabem nada. Sabem tudo, mas não sabem nada. Escribas e fariseus hipócritas. O capítulo 23 de Mateus é devastador. Leiam-no. Mesmo como está, assim, é devastador, ainda hoje. E no Evangelho de Lucas, volume 1, dos 2 homens que sobem ao templo de Jerusalém para orar, um é fariseu e o outro é publicano. E lá se vê, o fariseu que são os cristãos hoje, e os agnósticos e os ateus orgulhosos de o serem, separados do resto da humanidade, que são a lixeira, são os ignorantes, são os analfabetos, são a multidão. E que sobe até lá acima, como hoje os clérigos sobem ao altar, como fazem os papas em Roma, como fazem os clérigos párocos das paróquias, é uma vergonha. E os bispos residenciais das catedrais, outra vergonha. E lá está a fazer a sua oração, lá em cima, a dizer não sou como os outros. Eu não sou como os outros, que são isto e aquilo e aquilo e aquilo. Eu sou bom, eu cumpro, eu sou cristão, eu sou pároco, eu sou clérigo, eu sou bispo residencial, e até uso roupa própria. Uma vergonha. E a gente aceita. E acha bem, e vai. Quando eles aparecem, vai ao encontro deles ao beijamão. E aquela parábola do homem que é assaltado no caminho, é ferido e deixado meio morto na valeta. E passam 3 figuras, 3 personagens, 3 tipos de pessoas. E vê-no. Passa primeiro o sacerdote, o clérigo. Vê e passa ao largo, para não sujar a roupa, as vestes límpidas que tem, não sujar as mãos. Passa ao levita, que era o ajudante do sacerdote, e faz exatamente como o sacerdote. Passa ao largo. Até que vem um samaritano, que era considerado um ninguém, um desgraçado, um não cristão, um pagão, um samaritano. E é o único que se aproxima do homem, que cuida dele. Isto é tremendo. E Jesus, a lucidez de Jesus, não há ninguém mais lúcido. Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue, quem me pratica, não anda nas trevas. Pois, nas trevas, ora aí está. Os clérigos estão todos nas trevas. As igrejas, os teólogos, cristãos estão todos nas trevas. Andam a ensinar doutrinas e não têm prática nenhuma de libertação da humanidade. Entretêm-se com doutrinas, com sistemas de doutrinas, discussões estéreis e as práticas vístelas. E depois estão bem, no bem bom lá em cima, a olhar de cima para os outros como desgraçados. Desgraçados são eles, os clérigos e esses teólogos. Não façam mais caso disso. O que importa é que sejamos simplesmente seres humanos a crescer de dentro para fora e povos religados uns aos outros, a cuidar de nós, uns dos outros e da terra. Que belo! Não há nada mais belo. Esta é a arte das artes. Ousemos ser simplesmente seres humanos e povos, ligados uns aos outros, e a cuidar de nós, uns dos outros, e da terra, a crescer de dentro para fora. A cultura aqui é absolutamente fundamental. Com o meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista.